Em 2017, a carreira de Anthony Knockaert parecia estar deslanchando. Ele estava realizando o sonho de jogar a Premier League pela primeira vez e era um dos destaques do Brighton, marcando alguns gols importantes. Tudo parecia que ia bem na vida de Knockaert, mas o que se via em campo era pura fachada. Por dentro, ele estava arrebentado. Após marcar um gol e comemorar de um jeito diferente, os torcedores passaram a conhecer o momento sombrio que vivia o jogador. Prepare-se para se emocionar com essa espetacular história de dor e superação. Um diagnóstico terrível. Para a maioria das pessoas, o Natal é um dos períodos mais alegres do ano. Por todos os lados, as pessoas confraternizam e, por alguns dias, vivem momentos felizes ao lado das pessoas que mais amam. Mas isso não acontece com todo mundo. No Natal de 2017, o francês Anthony Knockaert não estava num clima tão radiante. Quem queria abraçar não estava por perto. Na época, o jogador pertencia ao Brighton, da Inglaterra. Aparentemente, tudo ia bem para o jogador, mas na festa de fim de ano do clube, começou a chorar sem parar. Foi quando ele percebeu que estava no fundo do poço e decidiu procurar ajuda com seus companheiros de clube. Knockaert foi diagnosticado com depressão e, com o apoio do clube, iniciou uma terapia. Mas por que será que um jogador com bom salário e uma carreira em ascensão teria uma doença como essa? Pois é, torcedor, dinheiro e fama não compram tudo. Para piorar, não evita que a vida leve quem mais se ama. E o que aconteceu com ele foi uma avalanche de perdas capaz de derrubar qualquer um. Um começo promissor. Knockaert saiu da França aos 20 anos para jogar no Leicester. Na época, o clube jogava a segunda divisão do futebol inglês, mas era uma ótima oportunidade para o jogador crescer. Ele tinha um estilo diferenciado e os torcedores logo se encantaram com seus dribles e gols. Mas ele também tinha outra característica importantíssima. Era incrivelmente comprometido com o time, o que ajudou a conquistar também seus companheiros de elenco. Mas justamente na partida mais importante da temporada, ele falhou terrivelmente. Na partida contra o Watford, ele teve nos pés o pênalti decisivo para classificar o time para as finais dos playoffs. Se marcasse aquele gol nos acréscimos, o time daria um passo importante para subir à primeira divisão. E ele errou. Para aumentar ainda mais o drama, no contra-ataque, o adversário marcou o gol que eliminou o Leicester. O normal seria a torcida ficar irada, não é mesmo? Mas Knockaert era tão querido no clube que a torcida resolveu dar mais uma chance. Mas ele não se perdoou. Ficou sem dormir por 3 dias e teve pesadelos com o lance por muitos meses ainda. A virada aconteceu no ano seguinte, quando ele liderou a equipe para a conquista do título da segunda divisão inglesa. E nesse tempo todo, quem estava firme e forte apoiando o jogador era seu pai Patrick. Patrick acompanhava os jogos do filho desde o juvenil e, após cada jogo, ligava para ele para oferecer sua análise técnica. Seja nos momentos bons ou nos dias ruins, a relação entre pai e filho sempre foi muito próxima. Se isso já é difícil para quem mora na mesma cidade, agora imagine com aqueles que moram em países diferentes. Uma raridade. Até que uma tragédia veio para abalar as estruturas de Knockaert. O mundo desaba. No verão de 2016, Knockaert foi parar no Brighton e jogou novamente a segunda divisão inglesa. E a história se repetiu. Ele era o destaque da equipe, que ocupava as primeiras posições da tabela por todo o campeonato. Em outubro, o time venceu Norwich por 5-0 e Knockaert marcou um gol. Seu pai assistiu ao jogo da cama do hospital e mal sabia ele que essa seria a última vez que veria um jogo do filho. Naquele mesmo dia, Patrick descobriu que tinha câncer e apenas 5 dias depois faleceu. Meu pai morreu de câncer no estômago. Ele tinha 63 anos. Vimos que estava perdendo peso, mas ninguém suspeitou do que estava acontecendo. Ele nunca reclamou. Ele odiava hospitais, não gostava de ir ao médico. Se o relato do jogador já corta o coração, os acontecimentos nos dias seguintes são de arrepiar. 2 dias depois, o Brighton jogou novamente.
Enquanto Kinokart estava na França com a família, seus companheiros davam o sangue para vencer o jogo e honrar o seu pai. Durante o jogo, o meia Steve Sidwell marcou um gol do meio de campo, daqueles que merecem uma placa. Mas ninguém deu bola para o golaço. Na comemoração, os jogadores em conjunto ergueram a camisa 11 de Kinokart como se fosse um troféu. Era um gesto simples de solidariedade, mas que tocou o coração de todos os torcedores. Só que algo ainda mais impressionante estava por vir. Homenagens e mais homenagens. No dia do funeral, os jogadores do Brighton viajaram até a França para dar mais um apoio a Kinokart. Por mais que alguém seja querido por todos, este é um tipo de mobilização difícil de acreditar. E é claro, só tornou o momento ainda mais bonito. A cerimônia foi em Lers, uma pequena cidade perto de Lille. Quando cheguei à igreja, olhei para cima e vi um ônibus estacionado ali. E descendo do ônibus, um após o outro, todos em ternos elegantes, eram meus companheiros de equipe. Foi surreal, extraordinário. O suporte dos companheiros ajudaram Kinokart a se manter firme. Mesmo assim, os meses seguintes continuaram muito duros para o jogador. Mas ele continuou jogando boas partidas até que veio a recompensa. Após passar em branco em alguns jogos, ele marcou um gol no duelo contra o Queen's Park Rangers. A reação imediata do jogador não foi comemorar, e sim correr para o banco e buscar uma foto do pai. Kinokart finalmente podia homenagear o pai dentro de campo. Para ele, seu pai continuava vendo seus jogos onde quer que estivesse. Poder fazer essa homenagem deu a ele uma certa sensação de alívio. Porém, as aparências enganam e uma nova crise surgiu. Uma nova luta. Normalmente, Kinokart era um dos jogadores mais alegres no vestiário do Brighton. Mas com o passar do tempo, ele começou a apresentar um comportamento mais introvertido, às vezes até irritado. O motivo? Bom, podemos dizer que seus problemas não acabaram com a perda do pai. No final daquela temporada, ele viveu um processo de divórcio. Logo em seguida, a esposa e o filho se mudaram para a França. A vida de Kinokart dava uma nova chacoalhada. Agora ele não poderia mais ver o filho todos os dias. Que ano terrível, hein? Justo agora que ele realizava o sonho de jogar a Premier League. Nem o fato de exercer uma profissão que amava estava ajudando sua saúde mental. Logo, o desempenho do jogador caiu e ele ainda tinha que lidar com as críticas da torcida. Quando se viu sem saída, Kinokart resolveu se abrir e procurar ajuda. Naquele momento, começava uma luta contra si próprio. As pessoas pensam que é porque você é um jogador de futebol, porque está fazendo o que sempre sonhou fazer, não pode ficar infeliz ou deprimido. Mas isso pode acontecer com qualquer um. É isso que as pessoas precisam saber. Com o tratamento psicológico, Kinokart voltou a ter dias melhores. Só que não foi fácil. Os fantasmas do passado continuaram a aparecer em sua mente e ele teve que dar duro para evitá-los. Era comum que pensamentos sombrios surgissem, e ele chegou a pensar que nunca ia sair daquela situação. Só quem já conviveu com uma pessoa nessas condições sabe o quanto é difícil retomar o rumo certo. Mas o tempo também atuou como outro agente de cura, e ele pôde enfim recuperar a confiança. Bem, a rotina não era mais a que ele desejava. Mas no final, Kinokart conseguiu vencer a batalha mais cruel de sua vida. E você, torcedor, teria forças para se superar após passar por tantas crises? Histórias como essas são comuns no mundo dos esportes. Em 2013, o colombiano Darwin Quintero perdeu um importante amigo em sua vida e decidiu homenageá-lo de uma forma diferente. Acompanhe essa emocionante história em O Triste Motivo do Porquê Esse Jogador Sempre Faz Essa Pose nas Fotos do Time.